Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Recomeçando 2022, que bom estarmos todos de volta ao nosso grupo, ao Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos neste momento a fazer a leitura deste livro, A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Estamos na página 166 e vamos dar continuidade à leitura com o acompanhamento, com a orientação do nosso querido René Schubert, que está aqui conosco para nos orientar, para nos esclarecer nas dúvidas que possam surgir. Muito obrigada, René. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho e pela sua entrega. Temos hoje também connosco para fazer a leitura a Helena Júlia. Muito obrigada, Helena. Recordo que este encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal da Milton Plácido da Rosa. Podem colocar questões, para isso é necessário que levantem a mão, ou então também podem escrever as vossas questões no vídeo, no canal do YouTube do Hamilton, que posteriormente também serão respondidas, tanto quanto possível. Acho que está tudo por hoje. Vamos dar continuidade então à leitura. Passo para você, René, agora. Obrigado, Manuela. É muito bom estar novamente com vocês esse ano que se inicia, com a Manuela, com o Eurico, Ronaldo, Vera, Helena Júlia e outras pessoas que vão se achegando aí, as pessoas que vão nos acompanhar depois, com o professor Marcos Castro, que também dá continuidade aqui em outros grupos, né, de estudo. O Hamilton, ele organizou alguns grupos, né? Esse é um dos primeiros, né, de estudos em cima das constelações, do direito sistêmico. Também começou o grupo de pedagogia sistêmica, né, com a professora Isabela Oliveira, né? Então já voltamos à ativa em 2022 e vamos continuar com essa bela obra, né, A Origem do Direito Sistêmico, de Sami Storch. E, por favor, Helena Júlia, pode iniciar a leitura para nós. A necessidade muitas vezes faz o mundo girar. Então, estamos trabalhando por uma questão de necessidade, porque nós realmente precisamos buscar novas formas, novas soluções. Definitivamente, precisamos olhar para todas essas possibilidades. E sim, espero, torço para que isso, no futuro, possa vir a nos dar uma grande força no cenário mundial também. Afinal, quantos países se fortaleceram, se ergueram após enfrentar crises profundas? A Alemanha, por exemplo, que foi totalmente destruída na Segunda Guerra, é hoje uma potência mundial admirada. Inclusive, depois de todas as atrocidades lá cometidas, hoje o país se destaca por ser a nação que mais acolhe refugiados, ou seja, apesar de todo o mal, de toda a dor sentida, a Alemanha se transformou num país admirado que é atualmente. Sem dúvida alguma, esse país só se desenvolveu tanto porque teve necessidade em função do que foi vivido lá. Desse mesmo modo, pode ser que, a partir dessa crise, o Brasil esteja construindo algo de grande valor. Eu acredito que sim, e verdadeiramente torço para que assim seja. Você já tem notícias dessa influência no mundo? Em maio de 2015, dei minha primeira palestra na Alemanha, no Training Camp da Hellinger, onde costumam estar presentes consteladores de todo o mundo. Quando lá retornei no ano seguinte, fui informado que estavam fazendo uma formação em constelações para mediadores do judiciário em Taiwan, e que eles tomaram essa iniciativa inspirados naquela palestra. Já há alguns anos, percebo que também há pessoas do Uruguai e da Argentina interessadas em direito sistêmico.
Algumas delas já vieram participar de workshops meus, mas ainda não tive a oportunidade de ir lá. Mas sei que já tem gente fazendo esse trabalho nesses países. Posso citar, por exemplo, a Cristina Laguno, que já trabalha com constelações na Argentina há alguns anos. Que eu saiba, ela não apresentava inicialmente o trabalho dela como uma prática aplicável ao judiciário, mas denominava de constelações jurídicas as constelações com temas jurídicos. Atualmente, há na Argentina seminários de direito sistêmico e comissões de direito sistêmico em colégios de advogados, que equivalem a uma subseção da OAB de lá. Em diversos países da América Latina, também já existem essas iniciativas. Já há um movimento. Em Portugal, alguns juízes vêm desenvolvendo projetos com o encaminhamento de seus processos para o trabalho com constelações. No primeiro Congresso Internacional Hellinger de Direito Sistêmico, em 2018, vieram alguns palestrantes internacionais e havia uma expectativa dos brasileiros em relação ao que eles vinham nos ensinar. A exemplo de como isso está sendo feito lá fora. Nós queríamos aprender. Ficamos todos surpresos com a palestra da Maite Rodrigues Valls, uma servidora da Suprema Corte de Madrid, que disse ao microfone: eu vim aqui para dar a minha contribuição, mas eu quero é aprender com vocês, porque lá não existe nada nem parecido com isso que vocês estão fazendo aqui no Brasil. É maravilhoso e quero levar isso para a Espanha. Com efeito, alguns meses depois, em março de 2019, ela organizou uma palestra minha na Universidade Complutense de Madrid e em julho do mesmo promoveu um seminário de direito sistêmico na Catalunha. Neste mesmo congresso internacional em São Paulo, o advogado austríaco Markus Scherling fez uma apresentação na qual falou de um caso que havia trabalhado em seu país. Pudemos perceber que no pouco que são aplicados os conhecimentos hellingerianos, lá os fazem de forma muito mais discreta e tímida do que a fazemos aqui no Brasil. Portanto, na utilização das constelações no campo da justiça, nós realmente somos os pioneiros. Enfim, o tempo é quem irá nos dizer onde tudo isso vai chegar. Um instantinho, Helena. Tá. Nesse ponto que a Helena nos leu, vale ressaltar, né, que esse livro está chegando em vários outros países também, quer dizer, não foi só a palestra de Sami em 2015 na Hellinger e as que seguiram depois, mas essa obra também, assim como artigos de colegas nossos. Hoje a gente tem TCCs, a gente tem trabalhos de mestrados voltados para mediação, conciliação e para as constelações familiares aplicadas ao judiciário, né? E aqui no Brasil, a gente teve um movimento interessante dentro das OABs, as Ordens dos Advogados do Brasil, de fazer comissões de direito sistêmico, né? E eu não sei exatamente o número agora, mas isso está espalhado em todo o Brasil. E todo ano há um congresso, né, voltado para as comissões de direito sistêmico no Brasil. O congresso geralmente aqui em São Paulo, e ano passado nós tivemos a participação de vários colegas que trabalham direta ou indiretamente no judiciário, que são operadores do direito, que são assistentes sociais, que são psicólogos, pericistas, né? Peritos, desculpa. E tivemos a participação também de pessoas de fora do Brasil, como a Argentina, né, falando também desse trabalho do direito sistêmico, né? Então, é interessante observar como aqui no Brasil, através das comissões de direito sistêmico, cidades muito afastadas acabaram acolhendo esse saber, né, trazido aí pelo Sami, por Bert Hellinger,
de incluir as ordens do amor em litígios, em conflitos, em crises, e buscar a possibilidade de uma reconciliação entre as partes quando ela se mostra. Como Sam Storch deixou claro nesse livro, nós já lemos essa parte, que sempre que ele percebe que existe esta abertura das partes, ele oferece, né, um espaço onde possa ser feito um trabalho de constelação familiar, ou talvez um trabalho de justiça restaurativa, comunicação não violenta, quer dizer, usando recursos, buscando, então, uma mediação aí, né? Então, é interessante essa passagem, porque realmente no primeiro congresso hellingeriano de direito sistêmico, todos nós estávamos com uma grande expectativa, né? O que está vindo aí de fora? Veio praticamente a equipe docente inteira da Alemanha para cá, para São Paulo. Inclusive, o nosso grupo de estudo se encontrou lá, estava todo mundo em peso lá, né? E todos os palestrantes, Alemanha, Áustria, né, Espanha, todos falavam isso. Não, a gente veio para ouvir o Sami, a gente veio para ouvir o Hamilton, a gente veio para ouvir o pessoal da Defensoria Pública, e tinha uma área de painéis no Congresso, com painéis das várias áreas, promotoria, defensoria, magistrados, abordando exatamente essa questão, né, de como o direito sistêmico aqui no Brasil está se espalhando, tem campo frutífero, né? E sempre, novamente, a gente percebe, né? Por exemplo, eu conheço o trabalho da doutora Tatiane Colombo, em Cuiabá, que acabou juntando muitas pessoas para escrever, para fazer podcast sobre direito sistêmico, né? E aí a gente vai vendo quantas pessoas estão trabalhando com isso, às vezes em regiões bem afastadas e fazendo trabalhos belíssimos, né? A importância de escrevermos sobre isso, a importância de relatarmos isso, que nem a Maite Walls fez quando ela veio aqui para o Brasil. Ela falou da experiência dela, uma experiência belíssima, mas ela falou, vim aprender com vocês, né? E um pouco mais cedo, conversando com os colegas aqui no grupo, né, existe todo um movimento encabeçado pelo Dr. Sam Storch, pela doutora Daniele Precoma, pela doutora Fabiana Quezada, de fortificar as práticas sistêmicas, direito sistêmico, as constelações familiares aplicadas à justiça, através de grupos de estudo, né, das pessoas se juntarem em grupos de apoio à pesquisa, à leitura de artigos, a apresentações, né, para fazer um movimento mais unificado dentro do direito e que possa levar também a delimitações mais claras, né, do que é da alçada do facilitador, né, de constelações familiares, do mediador, né, para que não hajam tantos ruídos, ou para que exista uma clareza em relação a isso, né? Porque muitas vezes se falam certas coisas sobre mediação, conciliação, constelação familiar, que na verdade são mal entendidos, são misturas, né? Porque o Sami falou isso, e não, o Sami não falou isso, né? Isso foi ouvido em outro lugar, que nem todos aqui vocês conhecem, né? Aquele texto chamado A Vida, de Bert Hellinger. De novo, esse texto está circulando. A gente já falou aqui várias vezes, esse texto não é do Bert Hellinger, mas ele sempre volta a aparecer. E aí sempre tem um acréscimo a mais, tem uma frase a mais, você fala, da onde está surgindo essa frase agora? Né? Bert Hellinger tem textos tão bonitos escritos, não que A Vida seja feio, mas não é do Bert Hellinger, né? É de uma escritora mexicana, de uma facilitadora mexicana que estava fazendo uma homenagem a Bert Hellinger, né? Mas, assim como isso acontece com Bert Hellinger, isso vai acontecer também com escritos aí do Dr. Sam Storch, né? E, de repente, se o Eurico não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, vão colocar palavras na nossa boca, né? Ainda mais com essa mídia expandida que a gente tem hoje, né? Então, quem souber escrever, escreva, quem souber falar, fale, né? Mas saiba que essa movimentação vai trazer críticas, vai trazer efeitos contraditórios,
E exatamente por isso que a gente está fazendo um grupo de estudos, por isso que a gente está se reunindo, para a gente separar, sim, o que é possível do que é impossível. E lembrando que o Sami, antes de lançar, né, o direito sistêmico, a gente viu isso nesse livro, os estudos que ele fez, o longo período que ele acompanhou o Dr. Renato Bertatti, ele foi para a Alemanha acompanhar Bert, viu Bert Hellinger aqui, levou essa temática para Bert Hellinger algumas vezes e Bert Hellinger provocava. Ele falava, estou esperando, né? E aí? O que você vai fazer com isso? Né? Bert Hellinger não falava, faz isso, ele falava, e aí? Né? Cutucava. E o Sami foi juntando material, foi, né, incorporando realmente as ordens do amor e verificando a aplicação delas. Né? Assim como, por exemplo, o nosso colega Marcos Castro tem um texto maravilhoso onde ele fala das aplicações das ordens do amor, enquanto ele fala com as partes, né? Não num contexto, né, de mediação, mas muitas vezes na hora de tirar dúvidas, tal, de trazer essa filosofia, né, na sua fala. E como às vezes algumas frases, alguns pensamentos fazem com que a pessoa de repente pare e não, peraí, eu não tinha pensado dessa forma, né? Ou seja, trazendo uma outra amplitude, uma outra abertura, né? Então, quando a gente fala do direito sistêmico, a gente não está falando de constelar dentro do judiciário, a gente está falando de como aplicar as ordens do amor a partir, né, de conflitos, de crises que estão acontecendo nas várias áreas aí do judiciário. E um olhar que busca juntar o que foi separado. Né? Que Bert Hellinger fala que a constelação familiar ela é um olhar assim. Né? Ela sabe que existem em todos os sistemas excluídos, negados, rejeitados, afastados, abandonados, e existem em determinadas gerações aqueles que estão dispostos a novamente olhar para esses cantos escuros e buscar uma conciliação. Talvez isso dure 2, 3, 4, 5 gerações. E às vezes isso vai acontecer através de um conflito judicial, através de uma causa, né? Como um dos exercícios que o Sami trabalha com a gente, que a gente percebe que muitas vezes o conflito está acontecendo aqui entre os dois, mas o que está atuando mesmo atrás, são as famílias, que às vezes se conectam, né? Em casos que a gente fala, nossa, mas não tem nada a ver, né? Pô, foi um acidente de trânsito, essas famílias não se conheciam. E você começa a perceber que nada é por acaso, né? Existe uma interdependência, né? Somos humanos, falhos e incontingentes, né? Desculpa, falhos e contingentes, né? Mudamos o tempo todo, né? E Bert Hellinger tinha esse olhar e Sami também traz esse olhar. Mas isso foi só um adendo que eu quis fazer. O Eurico também tem um bom conhecimento aí das comissões do direito sistêmico, né? E nós tivemos a oportunidade de muitas vezes sermos até convidados para palestrar nessas comissões, ainda mais agora na pandemia, né? Online, né? Então eu realmente fui para vários lugares no país sem sair aqui do consultório, né? Nas várias comissões de direito sistêmico, onde a gente debatia, ok, como é que você está fazendo isso? Né? Qual que é o setting? Quais são os resultados? Quais são as consequências? Né? E na maioria das vezes a gente tem um feedback muito positivo, não só dos facilitadores, mas também das partes, né? Que trazem muitas vezes a frase: eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia que era tão amplo. Eu achava que a briga era minha e do Eurico aqui, mas não. Na verdade, é da Manuela e da Helena Júlia. Eu e o Eurico, agora a gente vai tomar uma cerveja e vai deixar as duas conversando e tal. Quer dizer, a gente percebe que existem mais elementos envolvidos naquele cenário do que, muitas vezes, a raiva ou a briga faz com que eu tenha aquela visão de túnel, né? Focado, com sangue nos olhos. Né? E muitas vezes
Bert Hellinger fala, para, respira, dá um passo para trás e verifica se é isso mesmo, né? Ah, não deu, dá mais 2 passos para trás, né? Busca outras perspectivas, busca recursos no campo, né? E aí a gente, de repente, percebe que aquela tia chata, na verdade, é um recurso que sempre estava lá. Mas ela falava de uma coisa muito delicada, muito difícil de ouvir para aquele sistema, né? São histórias. Elas vão se complementando, elas vão se ajustando. Alguém quer fazer alguma colocação em cima disso? Ok. Bem-vindas, Albertina, Mônica, Cleusa. Por favor, Helena, vamos dar sequência na leitura. Eu só vou complementar que essas histórias elas vão surgindo, sem que às vezes a gente nem perceba. Então vamos lá. O que o Brasil tem de pioneirismo nesta área? Essa postura aberta a novas técnicas está se destacando no Judiciário do Brasil. O Movimento Nacional da Conciliação, juntamente com a mediação, veio com muita força desde o novo Código de Processo Civil, promulgado em 2015. Nele existem 3 artigos que falam expressamente sobre a conciliação. O artigo 3º, por exemplo, dispõe que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso de processo judicial. O artigo 694, por sua vez, prevê que, nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. É isso que significa o termo legal dos meios autocompositivos, por meio dos quais as próprias partes são incentivadas a encontrar, por si mesmas, a solução para o conflito. Apesar de o Código de Processo Civil anterior não haver previsão nem de mediação, nem de arbitragem, já existia a audiência de conciliação, que era uma das fases do processo, embora não fosse obrigatória. Atualmente, somente não se realiza audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem expressamente que não estão dispostas a fazer acordo. Mas, se apenas uma das partes envolvidas no conflito demonstrar interesse no acordo, obrigatoriamente irá acontecer a audiência, objetivando a conciliação. E se a parte que se manifestou resistente ao acordo não comparecer à audiência, será punida. Ou seja, existe mesmo incentivo para que haja conciliação. Conforme os artigos que citei anteriormente, é um dever dos operadores do direito, que atuam no processo, estimular os meios consensuais de solução de conflitos. No caso das ações de família, a lei manda empreender todos os esforços para a solução consensual. Essa medida deve aliviar os pesos nos processos. Sim, o novo Código de Processo Civil já prevê também que a mediação pode se expandir dentro do processo, ou seja, suspende-se o processo e inicia-se um processo de mediação que pode, inclusive, ter várias sessões. Tanto o juiz pode verificar que esse é o melhor caminho, quanto as partes podem reconhecer que devem fazer acordo, ou seja, esse dispositivo legal significa que a iniciativa pode vir de qualquer um. Significa também que a mediação é mesmo algo que deve ser incentivado. Estatisticamente, já ficou provado que a conciliação é o que dá mais certo, porque tem mais chance de ser cumprida. É um método mais eficaz. É muito mais efetivo no sentido de que as partes aceitarem como razoável a solução encontrada. Consequentemente, nos processos nos quais ocorre a conciliação, os índices de rejudicialização são bem menores. Ainda existe muita resistência a essas medidas conciliatórias? Percebo que, em geral, as pessoas são favoráveis, mas, na prática, algumas são céticas, não em relação às medidas conciliatórias,
mas por não acreditarem na possibilidade de uma conciliação especificamente no caso delas. Por estarem tão envolvidas no conflito, decorrente de uma relação desgastada e repleta de feridas e mágoas, chegam desesperançosas em relação a um acordo. Por isso preferem que o juiz decida logo. Essa é a solução mais cômoda para as pessoas que não querem fazer o esforço de reconhecer os próprios erros e que o outro tem de bom, mas não querem dar o braço a torcer. Na realidade, elas não querem se responsabilizar pelas suas questões. Então, é mais fácil deixar um terceiro escolher por elas, não é? Pessoas com tal postura abrem mão do seu poder sobre a própria vida e, consequentemente, da sua própria responsabilidade. Assim, qualquer coisa que não saia de acordo com o que ela gostaria é só colocar a culpa no juiz. Este é um poder típico das vítimas, o de atribuir a culpa aos outros. Então, deixar um terceiro decidir por si é, guardadas as devidas proporções, o mesmo que dois filhos brigando pela bola, mas que chamam o pai para que ele decida quem deve ficar com ela. Essa é a necessidade de uma autoridade. É claro, quando não é possível os próprios envolvidos resolverem entre si suas controvérsias, as autoridades são importantes para assegurarem uma solução pacífica. Ou seja, para conciliar é preciso amadurecer e se responsabilizar. Quando as pessoas têm suficiente maturidade, conseguem dialogar de uma forma civilizada em busca de um acordo, quando isso ocorre, significa que houve um crescimento. Esse crescimento é, na prática, o que Bert Helling fala acerca do sim, que damos aquilo que outrora negávamos. No momento em que concordamos com a existência disso que rejeitávamos, nos dispomos a olhar e a reconhecer algo que tem o seu lugar. Algo se acrescenta em nós, e assim crescemos. E é isso que uma mediação ou conciliação bem feita proporciona, um crescimento. Existem, por exemplo, pessoas que resistiam à mediação, não acreditavam no seu potencial, mas que após o processo e a obtenção do acordo, se mostraram agradecidas não só pela atenção, mas pelo aprendizado que tiveram e pelo crescimento como indivíduos. Por isso, elas expressam sua vontade de indicar o mesmo tipo de solução para outras pessoas. É algo bonito de ver. Quais Obrigado, são os... Helena. Vou fazer uma breve pausa aqui. Isso é muito comum de aparecer no consultório, né? Então, durante um processo, né? E aqui, seja qual for a natureza do processo, o processo exige da pessoa tempo, dinheiro, dedicação. E é muito comum eu ouvir das partes envolvidas aqui, nossa, depois que isso aconteceu, eu comecei a olhar diferente para a maneira como eu fazia isso, né? E aí, nesse caso, a gente tem a provocação da Daniela aqui. Então tem a ver com maturidade. Sim, sim. Se a pessoa está consciente do processo, inclusive do processo que ela moveu, se ela toma consciência, isso vai amadurecer ela, né? E aí eu vou dar um exemplo que muitas vezes a gente dá na consultoria sistêmica, nas constelações organizacionais, né? Vou pegar o Eurico de exemplo aqui. O Eurico é meu chefe, a gente teve uma relação de 5 anos aí, ele como meu líder, eu como liderado. Mas, assim, havia uma promessa, não era uma promessa escrita, uma promessa implícita, que eu subiria de cargo, e num determinado momento, o Eurico fala, olha, agradecemos muito você, René, pelo seu serviço, mas você está fora, né? Ele me demite. Logicamente, todos têm o direito de repente, se sentirem lesados pela empresa, de moverem uma ação trabalhista, né? Então, de repente,
eu movo uma ação, porque o Eurico não é justo, né? Ele tinha me prometido um plano de carreira, né? Novamente, implícito, não foi contratado, tal, mas ele tinha mencionado, né? Eu não acho justo, tal. O que muitas vezes a gente fala dentro das constelações é que, a partir do momento que eu abro esse processo, eu fui demitido da empresa. Mas, enquanto o processo correr, eu continuo ligado à empresa. E detalhe, não foi o Eurico que me processou, fui eu que processei ele. Ou seja, eu me amarro na empresa, né? E, na maioria das vezes, isso não é claro para a parte, né? Porque, assim, a minha questão é pessoal com o Eurico. Eu achei, né, uma sacanagem o que ele fez. E essa pessoalidade faz com que eu tente, talvez não atingir a empresa, mas atingir a pessoa que está dentro da empresa. Só que o campo que eu vou movimentar é um campo profissional. Eu vou envolver a empresa, os advogados da empresa, a equipe jurídica, as administrações, talvez outros funcionários que estavam próximos de mim ou não, talvez até eu vou pegar alguns que estão trabalhando junto com o Eurico como testemunhas contra ele, né? Ou seja, né, vai criar um mal-estar lá dentro. Ah, René, então não é justo eu fazer uma ação? Não, é justo, você pode fazer uma ação. Saiba que isso vai te enganchar com a empresa. E muitas vezes você quer sair da empresa e quer jogar o sal nas costas, assim, ó, fala, o caminho está aberto. Passado é passado, vou em frente. Agora, se você mover uma ação, não dá para você jogar o sal para trás assim, você tem que continuar olhando, né? E muitas vezes é durante o processo que a pessoa fala, agora eu entendi. Existe um amadurecimento, talvez dos dois lados, né? Porque o Eurico também vai ter reverberações disso, talvez retaliações da empresa, talvez ele receba uma chamada, né, de seus líderes, ou talvez o setor de RH faça todo um trabalho, né, com o Eurico e com outros líderes de como demitir da melhor forma um funcionário. E aí eu sugiro para vocês assistirem o filme Amor Sem Escalas. Maravilhoso, que é exatamente um consultor externo, que ele é contratado pelas empresas para demitir os funcionários. Ou seja, a empresa ela não quer demitir os funcionários, então ela chama alguém de fora para fazer isso. Só que o George Clooney, né, que faz esse papel, né, do consultor, ele é dedicado, né? Então ele estuda as pessoas antes de demitir, ele tenta dar algo para a pessoa. Olha, você está sendo demitido, mas veja bem, olha a experiência que você tem aqui e tal. Quer dizer, ele recursa a pessoa. Para a pessoa não sair, porque muitas vezes eu desenvolvo com o Eurico uma dependência. Não por causa do Eurico, minha. Eu me sinto dependente emocionalmente da empresa, do salário e do Eurico. E quando eu sou demitido, eu me sinto abandonado. E muitas vezes é essa pessoalidade que eu vou colocar no processo, né? Gente, juiz não é psicólogo, né? Advogado não é psicólogo, mas a gente está falando de uma questão terapêutica, a gente está falando de um afeto, né? Pô, que sacanagem! E aí, de repente, a gente tem essa situação que o Sami fala aqui, de repente, da gente olhar um para o outro, e o Eurico falou, cara, não foi pessoal, né? A ordem veio de cima, né? Você é uma pessoa super competente, você vai para frente, tal, e é isso, né? E, quer dizer, deixar as coisas claras, e às vezes, sim, esse ritual faltou na empresa, né? Falha do Eurico, falha da equipe de RH, né? Falhou a comunicação? Sim, somos humanos, né? Falíveis, né? Contingentes, e aí isso, de repente, vai me mudar como funcionário, né? De saber identificar o que eu posso esperar do meu líder ou não, e do líder também de, opa, aqui a gente tem que mudar um processo, né? Esse processo tem que ser diferente. E eu não sei se alguns de vocês sabem, mas iniciamos o ano, né, de 2022 com uma mudança no CID-10. A síndrome de burnout, ela foi considerada agora um quadro etimológico, né? Então, isso muda muitas coisas dentro do Código Trabalhista,
né? E como se olha para um cliente interno, né? Para um funcionário que está adoecendo dentro da empresa porque ele não aguenta mais, né? Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? A partir de agora você tem muito a ver, né? Quer dizer, quantas horas ele está trabalhando, ele está tendo um acompanhamento, ele está indo no psicólogo, ele está indo no psiquiatra, tá? O médico do trabalho está sabendo o motivo dos afastamentos desse funcionário. Quer dizer, muitas coisas mudam, mas nesse sentido que a Dani apontou aqui. Maturidade, responsabilidade. Qual é a minha maturidade em relação ao meu líder? Qual que é a minha responsabilidade? E aí a mesma coisa do meu líder para mim, né? Qual é a maturidade dele, qual é a responsabilidade dele? Quer dizer, é uma via de mão dupla, né? E muitas vezes essa via de mão dupla ela está bloqueada por questões afetivas emocionais que eu trago, que o Eurico traz, que nós dois trazemos, e geralmente é os dois que trazem, né? O meu santo não bate com o santo do Eurico e vice-versa, né? Nenhum dos dois santos, né? Eu sou Flamengo e o outro como que é o Fluminense. Bate, né? Não é para ser pessoal, mas se tornou pessoal, né? E aí um processo desses vai fazer a gente amadurecer. Se, óbvio, de repente houver um trabalho de abertura aí dos dois. Porque processo trabalhista, vocês sabem, né? Pode durar décadas, né? Tem alguns aqui em São Paulo que já são já viraram piada, né? Porque são processos, são calhamaços assim, trabalhistas gigantescos, que assim seguem, né? E muitas vezes sim foi oferecido uma possibilidade de conciliação, de mediação, mas, né? Quando a resposta é não, trava-se todo o processo. Então, sim, processos, né? E agora eu estou falando do processo judicial, é uma possibilidade de processo de crescimento, né? Vamos pegar a brincadeira das palavras, assim, estamos em processo, né? E isso pode fazer a gente crescer muito. Logicamente, a gente tem que tirar o véu, ou talvez o transe, onde nós estamos, de raiva, de retaliação, né? Eu quero retalhar o Eurico porque ele teve a ousadia de me demitir, né? E na verdade eu queria o lugar dele, né? E ele me mandou embora antes de eu conseguir tirar ele daquele lugar, né? Então, quais são as sombras que estão aí? Lógico, não é o advogado que vai responder isso. Eu tenho que chegar nisso. Então, por isso também no judiciário hoje a gente conta com mediadores, a gente conta com psicólogos, a gente conta com assistentes sociais que conhecem esse lado outro, que é o terapêutico. E aí vem a provocação. A constelação familiar, ela nasce no meio terapêutico. A justiça, ela não é terapêutica, mas, ao mesmo tempo, no percurso dela, acontecem processos terapêuticos. E o direito sistêmico vem para ajudar ou para atrapalhar? Porque a gente sabe, tem pessoas que veem o direito sistêmico como algo que atrapalha nesse processo. E aqui a gente está debatendo, talvez porque sejamos muito parciais, que o direito sistêmico veio para ajudar, né? Que essas ferramentas de reconciliação, de mediação terapêuticas vêm auxiliar em seus devidos espaços, né? E talvez essa seja o grande debate, né, que o Dr. Sami traga, né? Em que espaços vamos fazer isso, como vamos fazer isso, qual a postura, qual a ética, né? Mas é terapêutico, né? É assim que a constelação começa, bebendo do terapêutico. Sim, Hellinger depois fala de uma postura filosófica, e depois ele fala da ciência, né? A ciência dos relacionamentos. Os processos não são feitos por seres humanos em relacionamento, em conflitos relacionais. E aí é pano para manga, né? Porque esse é um debate bem atual, né? Ah, não, a gente não pode misturar essa coisa, né? A justiça, ela trabalha de uma forma, o psicólogo de outra. Isso não se mistura. Só que eu venho, né, de uma área, a psicanálise, que conversa muito com o direito, né?
perícia forense, gente, a troca entre psicanálise, psiquiatria e direito já vem de longa data, né? Ah, mas é terapêutico? Sim, é terapêutico. E é um terapêutico que busca isso que a Dani fala, amadurecimento e autorresponsabilização. Existem pessoas que não conseguem se responsabilizar, elas são inimputáveis. Se eu não me engano, é esse o termo. Eurico, se não fosse, me corrige. E nesse caso, como o Sami colocou aí a gente precisa de uma autoridade máxima, que é o juiz, e vai falar, amiguinho, infelizmente, você passou um pouco da linha, né? A gente vai ter que restringir os seus movimentos, porque somos seres sociais. E aí entra aquela frase do Freud, né? Graças à repressão dos nossos instintos básicos, nós nos tornamos civilizados. E nós nos tornamos civilizados, Freud faz uma referência aí aos mandamentos de Moisés, né? Falando das leis, né? Quando se tornaram leis, nos tornamos civilizados. E aí o Freud fala, e que preço nós pagamos? Somos civilizados, mas individualmente, instintivamente, nós ainda temos afetos pesados dentro da gente, ódio, raiva, medo, terror, ressentimento, mágoa. Isso vai aparecer num processo? Vai aparecer num processo. É uma possibilidade de transformação gigantesca, dependendo de como isso for conduzido, né? E não que a gente está aqui dando a receita de como deve ser conduzido, mas a gente está aqui questionando, né? Direito sistêmico é terapêutico ou não é? É lugar dentro da justiça para uma ferramenta terapêutica? Sim ou não? E vocês vão ouvir mais vezes essas perguntas daqui para frente. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Helena, Eurico, Helena, por favor. Estava aqui falando, e aí fiquei pensando, né? A gente está imerso no mundo terapêutico. Tudo que a gente vive, né? Seja na profissão, tudo. Porque a gente nós somos feitos de emoções, né? Sentimentos, nossa personalidade, não tem como. Né? Então, por mais que queiram negar, falar assim, não, isso aqui não pode entrar o terapêutico, né? Não cabe nesse local, mas a gente está imerso, pelo menos isso que eu sinto, né? Tudo que eu olho, tudo que eu estudo, seja da área psicológica ou não, terapêutica ou não, o terapêutico está dentro. Pelo menos é o que eu tenho percebido, tá? E agora você falando, isso me veio mais claro. Então, negar isso, eu acho que é negar que a gente está vivo. Uhum. Sim, e só fazendo um parênteses, isso que a Helena trouxe, né, é muito comum procurarem o psicoterapeuta quando tem um divórcio, né? Olha aí para a criança, né? A criança está sofrendo, tal. E muitas vezes vem aquela questão, tá, mas está sendo litigioso, né? E a gente vai precisar de um laudo, né? Então vai seguindo o fio, né? Então é o advogado de uma parte, o advogado da outra parte, o psicólogo que representa um lado da parte, o psicólogo que representa o outro lado da outra parte, um perito, às vezes judicial, para né, juntar tudo isso numa peça, e a criança lá no meio, né? Como o Sami muitas vezes colocou, né? A criança cindida, dividida em seu amor, em sua lealdade a papai e mamãe, e não entendendo nada, né? Porque essa briga ela é de dois adultos. Só que como a gente sabe, né? Dois adultos que no momento da briga são duas crianças, né? Elas entram em suas instâncias mais infantilizadas, mais regredidas, e elas querem ter razão. Elas batem pé e querem ter razão. E às vezes vai acontecer isso também, o Sami traz de uma maneira humorada,
que eu estou batendo o pé, eu sou uma parte, né? Estou bravo com o Eurico, eu estou batendo o pé, e meu advogado está batendo o pé junto comigo, porque ele tem uma vivência muito parecida na vida dele, ele olha para o Eurico com a mesma raiva que eu olho. E ele fala para mim, ele fala, pode deixar que a gente vai acabar com esse cara, né? E isso é uma coisa que o Dr. Sami traz muito. Ele fala, pô, lógico, era para o advogado ser neutro, né? Quer dizer, ele representa a parte, mas não era para ele pôr lenha na fogueira, né? E muitas vezes a gente vê que põe lenha na fogueira. O que é isso? Ordens da ajuda, né? Como é importante. O Eurico olha para mim, terapeuta, ele começa a chorar e fala, Renê, eu perdi tanta gente durante a pandemia, eu olho para ele e começo a chorar também, eu falo, eu também. E aí a gente fica chorando junto na sessão. Vai ajudar o Eurico? Talvez o Eurico saia da sessão falando, nossa, olha, o psicólogo chora também, né? Mas, assim, qual recurso eu ofereci para o Eurico, além das minhas lágrimas? Né? Então, ordens da ajuda. Né? Será que eu sou a pessoa certa para ajudar esse sistema? Para começar, o sistema me buscou por ajuda. E aí eu tenho que questionar, será que eu posso? Eu estou preparado para ajudar essa temática? Esse tema? Uma vez eu assisti à supervisão de uma colega, e é uma colega do direito, é uma advogada, e a questão dela era essa, ela estava envolvida num processo, era um processo que envolvia abuso sexual infantil. Ela tinha uma questão pessoal com a temática, e ela falava, eu não posso recusar esse cliente, né? Porque eu trabalho num escritório, eu preciso representá-lo. Mas isso está acabando comigo. Ou seja, ela estava deixando claro que o limite dela, o corpo dela estava lá. Né? E ela não podia, porque as emoções, a mente dela faziam muito ruído durante aquele caso. Né? Então, o trabalho de supervisão, o trabalho terapêutico com ela era como conseguir estar lá de forma mais neutra, de forma mais recursada, para estar lá para o cliente e não para o seu próprio tema. Porque senão a gente vai misturar tudo, né? O balaio de gato, né? Vários fios enosados, emaranhados. Isso, ao mesmo tempo que tem força, é muito perigoso. É muito delicado por causa da pessoalidade que traz. Renê, mas você falou da advogado, então isso acontece muito no direito. Isso acontece em qualquer área que envolva gestão humana, relações humanas. Isso acontece com psicólogo, isso acontece com médico, com professora, isso acontece com todos que lidam com outros seres. Né? Eurico, por favor. Só fazendo uma colocação, né, que uma sentença prolatada por um juiz é muito difícil que ela recupere aquele equilíbrio que a gente pretende quando a gente fala de meios adequados, meios consensuais, soluções de conflitos, né? Esse equilíbrio só pode, e a melhor ferramenta que a gente pode recuperar esse equilíbrio é quando a gente consegue colocar as duas partes naquele papel do adulto. Me vem muito quando você falando aí sobre as palavras do Sami, da Daniela, essa percepção, sabe, de quanto que a gente precisa sair, como o exemplo que você falou, sair daquela criança embirrada lá com o Eurico, porque o Eurico demitiu, né? Você tá no papel da criança, e o quanto a busca é para que você assuma o papel do adulto, né? Somente o adulto pode refletir, pode olhar para suas próprias questões, e somente ele pode assumir esse papel. Então, me vem muito isso, sabe? Que quando a gente delega para um juiz, a gente entrega para um juiz, para ele decidir uma causa, é muito difícil a gente conseguir restaurar essa ordem do amor, voltar para a ordem do amor, do equilíbrio, da compensação, porque normalmente ela vai perpetuar aquela dinâmica vítima, ofensor, causador e sofredor do alto. E quando a gente impõe essa dinâmica de vítima e ofensor,
vai proporcionar que novas vítimas, novos ofensores surjam dentro do sistema. Então, por isso que eu acho muito importante, quando a gente fala em mediação, conciliação, direito sistêmico, porque a gente busca curar essa dor que está lá dentro do sistema. É lógico, né? A gente tem um ordenamento jurídico, tem momentos que a gente não vai conseguir não impingir uma sanção, uma pena para quem causou o ato. Mas em outros contextos que é possível essa mediação, essa conciliação, essa busca por esse equilíbrio, aí quando a gente consegue isso, a gente traz as duas partes para o adulto. E aí só o adulto pode elaborar, pode refletir, né? E aí que a gente consegue a cura de algumas dificuldades aí que estão presentes nas duas partes, né? Seria isso, uma divagação aqui sobre isso. Fundamental, Eurico. Fundamental, é bem isso, né? Que o Sami traz no exemplo da bola, né? As duas crianças estão brigando por causa da bola e chama o pai, né? E aí você vai ter o pai, né? Que, por exemplo, vai pegar a bola, vai falar, não vai mais ter futebol hoje, né? Vai ter aquele pai que talvez vai favorecer, porque ele não conhece o contexto inteiro, ele não sabe o que aconteceu antes, né? E ele só tem a palavra de A e B, né? Ou, de repente, ele vai sentar com as crianças e vai falar, olha, o que aconteceu? Né? Vocês me contam, tal, e não sei se vocês vão voltar a jogar futebol, mas vocês vão encontrar uma solução para isso. Né? Eu tô aqui, eu sou um adulto aqui, mas vocês vão encontrar uma solução para isso aqui, você ou não. Né? E como é difícil, né? Quando você é pai, né? Muitas vezes você está lá, né, trabalhando, tendo essas coisas para fazer, dá essa bola aqui, vai cada um por tanto, vai jogar videogame, não enche o saco. Né? E aí não acontece essa evolução aí, ou esse crescimento que o conflito pode trazer. Né? Todo conflito é uma oportunidade de crescimento. A gente não pode deixar de ter essa perspectiva que o conflito tem um objetivo muito, muito bom, se a gente souber utilizar. É uma oportunidade de crescimento, de soluções criativas, da gente buscar uma solução criativa para aquele conflito. Quando a gente encontra essa solução criativa, a gente evoluiu, né? Sim. Que é exatamente aquela coisa, né, Eurico? Quando eu estou com o conflito, né, quando eu estou com a dor, quando eu estou deprimido, quando eu estou pensando em acabar com a minha vida, você me vem com uma frase dessas, o conflito é uma oportunidade, eu vou falar um palavrão, né? Por isso, muitas vezes, a gente fala do elemento externo, né? Do espaço de escuta do mediador, do conciliador, do terapeuta, que ele vai falar, tá, me fala um pouco mais disso, né? Me conta um pouco mais disso. Então, é um espaço à parte, onde a pessoa vai começar a olhar para essa dor e talvez, com o tempo, ela vai realmente falar, o Eurico tinha razão, tem uma oportunidade aqui, mas eu consigo olhar a posteriori essa oportunidade. Na hora, quando eu estou no olho do furacão, né, que o redemoinho está levando minha casa e a vaca embora, eu falo, cara, que oportunidade é essa? Né? Não consigo ver nada. Mas sim, é uma oportunidade e às vezes eu preciso parar e pedir ajuda. Né? E nessa hora, sim, os dispositivos de mediação, de conciliação, são uma oportunidade de pôr os pingos nos is, afastar ruídos, né? Porque, por exemplo, num conflito muito comum, tá? Litígio, divórcio, principalmente quando se trata de uma relação heterossexual. Homem faz as coisas de um jeito, mulher faz de outro. E, às vezes, aí tem uma briga. Né? Então, é bem aquela coisa, né? O homem, a criança está com fome. Come uma banana aí e tal. Pô, você não deu de comer para o seu filho? Não, lógico que eu dei. Tinha banana, tinha maçã, tinha tudo. Você não deu banho, né? Ele não queria. Né? Então, existem manuseios diferentes. E aqui eu não vou entrar se é certo ou errado, mas é diferente. E se isso entrar na briga, gente,
É guerra dos sexos. Né? Aí vai falar, não, porque tá errado porque a juíza é mulher, tá errado porque o juiz é homem, né? Então, cabe a esses dois sentarem, trabalharem, sim, seu masculino e seu feminino, e verem qual o legado eles vão deixar para essa criança, para o masculino e feminino dessa criança, que está observando tudo com o olho desse tamanho, e falando, caraca, mano, sério, casamento é isso? Não quero não. Não quero não. Ronaldo, por favor. Nós estamos aqui falando sobre a questão do profissional se identificar, né? E é interessante quando a gente começa a conversar eu como sou advogado, conversar com outros advogados, e falando das questões da ordem da ajuda, da ordem do amor, né? Hoje eu fiquei impressionado de ver o meu amigo. Ele estava num processo de divórcio e o advogado da outra parte provavelmente se identificou e fez uma manifestação no processo e ele tinha que fazer a dele sobre aquela manifestação. E ele também se identificou, ou com ele pessoal, ou com alguma questão da família dele. E de tanta gente conversar sobre essa questão, ele pegou e falou assim para mim, ele virou assim para mim e falou assim, acho que eu não tenho necessidade de responder dessa mesma forma, com essa mesma agressividade, tendo em vista que a gente percebe que o casal está tentando uma conciliação. E se nós, profissionais, ficarmos aí levando para esse campo, nós vamos criar mais confusão em vez de criar conciliação. Eu falei, amigo, perfeito, perfeito. Falou, olha, eu acho que eu estou aprendendo. Ele falou para mim, acho que eu estou aprendendo. Eu fiquei bem assim, e com essa questão de hoje me veio a mente de volta. Que bonito isso, né? Quer dizer, nós realmente sermos agentes de mudança, mas a partir disso que você falou, Ronaldo, né? Desse lugar retirado, né? De tipo, não, peraí, o que eu fiz e o que eu quero, né? Qual o efeito que isso teve? Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Quer dizer, na verdade, na nossa prática diária, o tempo todo, né? A gente precisa fazer esse. Será que essa palavra que eu falei para o Ronaldo ampliou ou restringiu o Ronaldo? Né? Será que não seria melhor eu ficar quieto como terapeuta? Será que eu precisava dar um conselho? Né? E a gente sabe que o inferno está cheio de bons conselhos. Né? Então, às vezes, a escuta, é a presença, a retirada. Quantas vezes a gente viu o Bert Hellinger lá, a pessoa ia lá, falava tal, e o Hellinger mudo do lado da pessoa olhando. E a pessoa falava que ela sentia como se aquele homem estivesse abraçando ela, transformando ela. Era uma habilidade de escuta terapêutica. Né? E muitas vezes o Hellinger só falava uma frase, fazia uma meditação, sorria. Ele não ia necessariamente para uma meditação, a gente já falou disso várias vezes aqui, né? Porque ele observava bastante o corpo dele, ele levava em conta bastante a experiência clínica que ele teve, o percurso terapêutico que ele teve antes de fazer alguma coisa, né? O meu professor Peter Spelter, ele sempre falava, ele fala, se você acha que você tem que fazer algo no campo, respira fundo, dá um passo para trás e aguarda. Ah, não, agora eu tenho certeza. Você tem certeza? Dá mais um passo para trás, respira e aguarda. E aí, muitas vezes, você vê que o próprio campo começa a se mexer porque você não fez nada. Né? Ou, você não precisou fazer nada. O campo é ciente, o campo é sábio. Né? E, às vezes, a nossa postura faz ruído. Às vezes a nossa postura de tentar consertar, ai não, gente, agora no final, vai, gente, vamos dar um abraço todo mundo. Respira, pensa bem no que significa abraço para você, para o Eurico, para o Ronaldo, para a Vera, para a Mônica, né? Deixa, né? Aí o Sami traz um conceito aqui muito bonito, né? O autocompositivo, né? De Matuarana, né? De você realmente permitir que as partes
como o Eurico também deu exemplo, busquem alternativas, elas, né? E você, como dispositivo do judiciário, ou dispositivo terapêutico, você incentiva isso. Sente, busca. E, assim, certas coisas autocompositivas, elas vão, né, fazer uso do campo, fazer uso dos recursos internos para encontrar soluções. As soluções estão lá. Tem uma frase do Hellinger que a solução se encontra para aquele que olha para ela. Se você olhar para problemas, você vai encontrar o quê? Problemas, né? Então, qual que é a minha postura? Né? E isso dentro das constelações organizacionais a gente tem também bastante. Foco na solução. Mas o cliente só traz problema. Ele é cliente, né? Agora, se ele trouxer problema para você e você fala, nossa, eu tenho um monte de cliente que está com esse BO aí, isso vai levar anos. Cara, não, ele está te procurando porque ele quer uma escuta que busque solução. E talvez a solução vai ser você virar para o seu cliente e falar, olha, eu vou pensar sobre isso. Eu não tenho uma resposta agora. Isso que você está me trazendo é muito delicado, é muito complexo, eu vou aguardar um pouco. Né? Então, eu viro para o Ronaldo e falo, Ronaldo, próxima semana você leva isso para o Marcos, porque não vou ser eu que vou responder isso para você. Então, eu deixo o campo cuidar disso. Por exemplo, né, uso os recursos, mas às vezes o silêncio, o cliente sabe que eu estou lá, eu estou olhando para ele, eu estou em contato com ele, e às vezes quando eu falo para ele, eu falo, olha, eu vou dormir sobre isso. Em alemão a gente fala muito isso. Schlaf über deine Probleme. Durma em cima dos seus problemas, né? E veja se de repente no sonho surgem outras ideias, né? E no dia seguinte você leva isso para o cliente. Olha, eu tive uma ideia, não sei se ela é boa. E às vezes o cliente vira e fala, olha, eu até já tinha pensado nisso, mas eu não conseguia aplicar. E aí você, como terapeuta, você fala, vamos lá, vamos fazer um exercício em cima disso. Vamos fazer uma prática em cima disso. Né? E, às vezes, aquela coisa boba é a solução que sempre teve lá. Na psicanálise, a gente sabe que a gente não vai apresentar o novo para o cliente. A gente vai escutar o velho e a gente vai reapresentar o cliente para o cliente. O cliente, ele traz tudo. A questão é que muitas vezes ele não escuta certas coisas que ele fala, que ele mostra. E a gente faz uma reintrodução. Por quê? Porque a gente é neutro. Porque a gente tenta silenciar o nosso afeto naquele momento, as nossas opiniões naquele momento, nosso julgamento, a nossa intenção, a nossa querência, né, de ser importante na vida daquele cliente. Não, a gente deixa isso para trás. E às vezes, muitas vezes, funciona. Bom, gente, agradeço as colocações da colega Helena, Eurico, Ronaldo. Por causa do horário, nós vamos encerrar. Semana que vem vocês vão estar com o colega Marcos Castro, né? E aí vocês levam as perguntas realmente difíceis para ele. Né? Agradeço a todos vocês e passo a palavra para a Manuela. Muito obrigada, René. Bem-haja pela sua entrega, pela sua disponibilidade, pelas suas explicações, pela sua clareza nas explicações que traz para nós todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena Júlia, também pela sua leitura. Obrigada pelas questões colocadas. E até para a semana. E desejo uma boa semana e uma boa noite para todos. Muito obrigada. Até para a semana. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até terça que vem. Boa noite, Renê. Boa noite. Manuela. Gratidão. Com licença. Boa noite, pessoal. Beijo no coração.